Olá pessoal, muito boa noite a todos. Estamos chegando aqui para o nosso culto de domingo, nosso culto online. E quero dar boas-vindas a você que nos prestigia a cada domingo, aqui no que chamamos carinhosamente de o Ninho da Fênix, um lugar de renascimento espiritual, de segunda chance. E como eu me sinto feliz de poder estar aqui, de poder compartilhar com você aquilo que Deus graciosamente tem colocado no meu coração. É isto que me realiza, é isto que me confere um senso de propósito, de significado. E onde quer que você esteja, não importa o credo que você professe, não importa qualquer outro fator, seja você brasileiro ou não, seja você de que orientação sexual for, seja qual for a sua identidade de gênero, eu quero que você se sinta acolhido e muito bem-vindo. Nós vamos trazer hoje uma reflexão que eu julgo extremamente importante. Começamos na semana passada, inclusive, aproveitando aí a deixa, do filme Divertidamente. Nós estamos falando sobre regulação emocional, estamos falando das emoções de que o filme trata, mas à luz das escrituras sagradas e da psicologia. Vai lhe ajudar. E hoje nós vamos falar sobre duas emoções: raiva e nojo. Você já sentiu raiva? E quando você sente raiva, como você reage a ela? E nojo? Já sentiu nojo de alguma coisa? O nojo é importante para nós? Será que em algum momento estas emoções, tanto a raiva quanto o nojo, não podem ser prejudiciais? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de contar com a sua divulgação. Basta você clicar aí no aviãozinho, no rodapé da transmissão, e enviar o convite para o maior número de pessoas, para todos os seus contatos. Você também pode copiar e colar o link desta transmissão nos seus grupos de amigos, de familiares, no Telegram, no WhatsApp, mas eu quero contar com você. Da sua companhia eu não abro mão. E se eu fosse você, eu ficava até o último amém. Lembre-se, não é apenas uma live, é um culto que oferecemos a Deus. E antes do último amém, nós temos aquele momento especial quando impetramos a bênção apostólica. Você sabe do que se trata, né? Você que já frequentou uma igreja, sabe que no finalzinho sempre tem uma bênção. E hoje nós queremos impetrar esta bênção na sua vida, para que você tenha aí uma semana auspiciosa, uma semana repleta de oportunidades e de bênçãos da parte do Senhor. Como todo culto que se preza, a gente começa orando, invocando a presença de Deus, e logo em seguida a gente louva ao Senhor com todo o nosso fôlego, com toda a nossa vontade. Afinal de contas, o que não nos faltam são razões de estarmos gratos a Ele por tudo que Ele nos tem feito. Então vamos orar? Paizinho, nós te damos graças pelo privilégio que nos é concedido de usar desta ferramenta tecnológica para estarmos juntos, ainda que geograficamente distantes uns dos outros, mas reunidos em torno de um só propósito: o de te louvar, o de te bendizer. Obrigado, Senhor, por poder compartilhar com os meus irmãos o que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor,
pela oportunidade de ser bênção na vida de cada um deles. Que eles se sintam agora acompanhados, se sintam parte de algo muito maior, que é a tua família, a família de Deus. Que a tua presença seja notável em nosso meio e que o teu Espírito nos conduza ao longo deste culto que oferecemos a ti. Nós te pedimos no precioso nome de teu Filho amado, Jesus de Nazaré. Amém e amém. Vamos louvar a Deus? Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero louvar-te, mais uma vez. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero adorar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Oh, oh, oh. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Perdoai os nossos pecados, assim como temos perdoado quem nos tem afligido. Perdoai os nossos pecados, assim como temos perdoado quem nos tem ofendido. Se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dai-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor.
Perdão, perdão, quero lhe pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do parte do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. E quem não precisa, não é não? Perdoai os nossos pecados, assim como temos perdoado quem nos tem afligido. Perdoai os nossos pecados, assim como temos perdoado quem nos tem ofendido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, se eu quero perdoar. A voz está faltando. Faltou, gente. Pena. Bem, espero ainda ter voz para trazer a reflexão de hoje. Meu amor, você consegue um pouco d'água, por favor? Sem gelo? Acontece, né, pessoal? Gente, como eu havia anunciado, hoje nós queremos trazer uma reflexão sobre duas outras emoções. Na semana passada, nós falamos sobre alegria e tristeza. Se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você assista. Está inclusive disponível no meu feed. Então, após esta live, assista a de domingo passado. Mas hoje eu pretendo falar sobre raiva e nojo, ou como eles chamam no filme divertidamente, nojinho. Com licença, gente. Não esperava que me faltasse voz. Mas o assunto é tão denso e, na verdade, eu estou escrevendo sobre ele. Eu espero que até o final desta série, o meu livro sobre regulação emocional à luz da graça esteja pronto. Já está caminhando para o final. Mas eu não prometo que hoje eu consiga falar destas duas emoções. Eu vou tentar falar sobre as duas. Mas a primeira delas, que é a raiva, talvez demande de mim um tempo maior. Então, se ao longo da reflexão eu perceber que não vai ser possível falar do nojo, eu vou deixar para a próxima semana. Combinados? Eu quero primeiro falar sobre raiva. Você sabe que a raiva é uma emoção humana complexa.
que pode surgir em resposta a diversas situações e estímulos. Então eu não vou aqui espiritualizar da maneira que algumas pessoas fazem. Há até quem se refira à raiva como espírito da raiva. Não existe espírito da raiva. É uma emoção humana. E do ponto de vista da psicologia, a raiva é considerada uma resposta natural a eventos percebidos como ameaçadores, injustos, frustrantes ou desafiadores. No filme Divertidamente, a raiva é mostrada como uma reação a injustiças e frustrações. Ninguém tem sangue de barata, concorda comigo? Não há como você assistir a uma injustiça e não sentir raiva. Ver uma pessoa, por exemplo, sofrendo preconceito, seja por sua orientação sexual, seja pela cor da sua pele, desperta na gente uma reação. O próprio Jesus, quando ele entra no templo e flagra ali os mercadores da fé, ele é tomado de raiva. E o que ele faz? Ele se mune de um chicote e sai derrubando as mesas, colocando os cambistas para correr. Entretanto, a gente percebe que esta raiva foi momentânea. Foi tão momentânea que logo em seguida trouxeram-lhe as crianças e os doentes. Ele acolheu as crianças e disse: da boca delas é que sai o perfeito louvor, e curou os doentes. Se ele houvesse se deixado levar pela raiva por muito tempo, ele certamente não teria paciência para acolher ninguém. Há pessoas que, quando estão enfurecidas, elas não conseguem tratar ninguém bem. Acaba sobrando para todo mundo. É possível que você já tenha passado por isso. De você ter vivido uma experiência ruim, por exemplo, no trânsito, levado uma fechada, ou enfrentado um trânsito muito intenso, e aquilo te enfureceu, e você socou o volante do carro, e quando chegou em casa, você encontrou o seu cônjuge de braços abertos, sorridente, te esperando, mas a raiva era tamanha que você acabou descontando nele. Tem gente que sai de casa com raiva e leva a raiva para um ambiente de trabalho. Tem gente que leva a raiva para a rua ou para dentro de casa. O problema não é ter raiva. O problema é quando esta raiva toma tal proporção que nos domina. Eu quero aqui elencar alguns aspectos importantes sobre a raiva. A raiva pode se manifestar de várias formas. Desde uma leve irritação, que é comum, até um furor intenso. Sabe, aquele acesso de fúria. Expressões comuns incluem aumento de pressão arterial, tensão muscular, pensamentos agressivos e comportamentos impulsivos. Tudo isso está no pacote da raiva. Psicologicamente, a raiva pode ter uma função adaptativa. Ela pode motivar ações para lidar com injustiças percebidas, proteger-se de ameaças ou expressar um descontentamento em relação a situações intragáveis, adversas. Mas eu também devo chamar a sua atenção para consequências negativas da raiva. Uma raiva mal administrada pode levar a estas consequências, o que inclui problemas de saúde física e mental,
como o aumento do estresse, problemas cardíacos, tensões nos relacionamentos e até violência física ou verbal. Como se faz a gestão disso? Como lidar com a raiva? A gestão eficaz da raiva envolve reconhecer gatilhos pessoais, aprender a controlar as reações impulsivas, praticar técnicas de relaxamento, comunicação assertiva, além de desenvolver habilidades de resolução de problemas e empatia. Vamos falar um pouco sobre a raiva como indignação contra a injustiça. Ela surge quando percebemos que houve uma violação de valores, de direitos ou justiça, seja no nível pessoal, social, global. Por exemplo, ver o que está acontecendo hoje na Palestina me desperta raiva. Ao mesmo tempo, empatia pelas vítimas e raiva do que está acontecendo. Uma coisa não exclui a outra. Por exemplo, os partidários de Trump certamente se viram tomados de raiva pelo que aconteceu ontem. Independentemente de qualquer teoria da conspiração, mas toda agressão, toda violência é injustificável. Eu, como não sou partidário do Trump, a minha raiva é direcionada não apenas à violência perpetrada, mas às suas consequências, inclusive uma eventual eleição dele. É claro que ele vai aproveitar ao máximo essa situação, como aconteceu no Brasil em 2018. E mais uma vez eu digo, não estou aqui colocando em xeque a veracidade dos acontecimentos. Independentemente disso, quer tenha sido forjado, quer tenha sido algo real, o fato é que alguém vai se aproveitar da situação. A raiva, como indignação contra a injustiça, pode sim ser uma força positiva quando direcionada a ações construtivas e transformadoras. Ela não apenas valida a preocupação com questões éticas e sociais, mas também pode catalisar mudanças significativas em prol de um mundo mais justo e equitativo. Então a raiva, ela precisa ser direcionada. Não bastava Jesus se enfurecer com o que estava acontecendo no templo, com os mercadores. Alguma medida precisava ser tomada. E o que ele fez com a sua raiva? Colocou os cambistas para correr. E o que nós temos feito com a nossa indignação contra a injustiça? Que atitude construtiva está sendo tomada? A raiva pela raiva não leva a lugar nenhum. Nós temos usado muito a vida e os salmos de Davi para falar sobre a gestão das emoções. E nós vamos encontrar, nesses mesmos salmos, manifestações de raiva. Davi era humano, como qualquer um de nós. E ele não escondia o que estava sentindo. Não há como regular nossas emoções sem que nós as admitamos. Se eu estou com raiva, eu digo, eu estou com raiva. Você vai flagrar Davi num acesso de fúria contra Golias, a ponto de xingá-lo, viu, gente? Davi xingou Golias, seu incircunciso. Para um judeu,
chamar um gentil de incircunciso era o pior dos insultos. Você também encontra Jesus nos seus acessos de fúria contra os religiosos fundamentalistas, recorrendo ao mesmo expediente. Quando Jesus se dirige aos fariseus, chamando-os de raça de víbora, geração adúltera. Você sabe que o geração adúltera é um eufemismo para um palavrão usado em nossos dias. Sabe o FDP? Pois é o equivalente à geração adúltera. Mas Jesus jamais insultou alguém gratuitamente. Quando Jesus chama os fariseus de geração adúltera, de sepulcro caiado, de raça de víbora, de hipócritas, Jesus não o faz gratuitamente. Jesus estava enfurecido. Você encontra em 1 Samuel capítulo 25, Davi enfurecido com um homem chamado Nabal, que o insultou a ele e a seus homens. Não fosse a intervenção de Abigail, mulher de Nabal, Davi teria tirado sua vida. Abigail foi que apaziguou, que chamou Davi à sensatez. Nós não podemos agir na hora em que o sangue está quente, porque a gente age por impulsividade. E a intervenção de Abigail foi tão importante que quando Nabal morreu, Davi a tomou por esposa. Davi disse: eu preciso ter ao meu lado alguém com a sabedoria, com a sensatez de Abigail. Nos Salmos, olha que interessante, alguns salmos de Davi. Por exemplo, o Salmo de número 7, verso 6, Davi diz: levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. É claro que Davi aqui estava tomado de raiva dos seus opressores. No Salmo de número 109, do verso 1 ao 3, Davi diz: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Percebe o teor desta oração? Porque os salmos eram orações, e algumas delas eram orações imprecatórias. O que seriam estas orações imprecatórias? Uma oração com teor de denúncia. Davi coloca diante de Deus o que seus inimigos estavam aprontando. Davi depõe contra eles, pedindo de Deus uma medida. Senhor, eu não estou aguentando. Eles estão me caluniando, eles estão buscando a minha morte, me perseguindo sem causa. Eu não fiz nada contra eles para que eles ajam desta maneira. Agora é importante salientar algo aqui. A raiva humana não impõe a Deus uma intervenção. Eu não posso obrigar Deus a intervir em meu favor por conta da raiva que eu estou sentindo. Mesmo porque Deus, diferentemente de nós, não age por impulsividade. Ele age com justiça e para tudo há um momento adequado. Não confunda a raiva humana com a ira divina. E eu quero aqui ressaltar as distinções entre a raiva e a ira divina. A raiva humana é uma emoção natural, comum a todos seres humanos.
Em algum momento nós somos tomados de raiva, até na infância. Ou você nunca viu uma criança birrenta, enraivecida? E ela pode surgir de diversas situações, como eu disse há pouco, frustrações, injustiças, ofensas, ameaças. A raiva humana é frequentemente impulsionada por emoções e impulsos instintivos, interesses pessoais, consequências negativas, limitações e falhas. Tudo isso dentro do escopo da raiva humana. A gente, inclusive, às vezes é tomado de raiva de nós mesmos, por havermos falhado, por não conseguirmos atender às expectativas de outros ou às nossas próprias expectativas. Já a ira divina é uma expressão da justiça e santidade de Deus. Ela é mencionada na Bíblia como uma resposta de Deus à injustiça, à iniquidade, ao pecado. E não entenda pecado aqui como os moralistas entendem. Diferente da raiva, a ira divina é caracterizada, primeiro, pela justiça perfeita. Lá em Romanos, capítulo 1, verso 18, nós lemos: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então não venha me dizer que não existe a ira divina. Existe sim. É a santa indignação de Deus contra todo tipo de impiedade, contra aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Quer dizer, sabem a verdade, mas vivem a mentira, para oprimir a seu semelhante. Deus conhece todas as coisas, gente. E ele não tem sangue de barata. Se eu, ser humano, diante da injustiça, me sinto indignado, imagine Deus. Se eu, que sou imperfeito, me sinto indignado, quanto mais um Deus que é perfeito. Segundo, a ira divina visa corrigir e redimir, não apenas punir. Ela serve para trazer a justiça e restaurar a ordem moral. Em muitas passagens bíblicas, a ira de Deus é acompanhada por um chamado ao arrependimento e à transformação. É Deus dizendo: eu estou dando uma chance. O que você fez foi completamente errado. Você despertou a minha indignação, mas a minha misericórdia triunfa sobre a minha ira. Isso é bíblico. Uma gota da ira divina tem mais amor do que todo um oceano de amores humanos. Deus é amor. E é justamente por ser amor é que ele se indigna contra a injustiça. Porque quando a injustiça acontece, alguém que é amado por Deus sai prejudicado. Como você se sentiria vendo alguém que você ama sendo injustiçado? Como você se sente vendo um filho injustiçado? Você interviria? Ou você levaria de boa? Imagine Deus. Terceiro ponto. A Bíblia diz que Deus é lento, tardio em irar-se. Deus não age por impulsividade, gente. Mas ele é abundante em amor e misericórdia. Percebe a diferença entre a ira divina e a raiva humana? Outra coisa importante é distinguir entre ira e ódio. Ou melhor, entre raiva e ódio. Não são sinônimos. Vamos à definição da raiva, mais uma vez. A raiva é uma emoção humana natural e comum que surge em resposta a situações percebidas como injustiças, ameaças e frustrações. Ok. Qual é a intensidade da raiva? Pode variar. De leve irritação a forte indignação.
Quais as respostas que a raiva dá? Pode levar a respostas fisiológicas, como o aumento da frequência cardíaca, tensão muscular e outras reações de estresse. Você sabe quais, você já lidou com elas. Qual a duração da raiva? Geralmente é de curta duração. É por isso que não dá para agir por impulsividade, porque a raiva dura um momento. Daqui a pouco passa, daqui a pouco o sangue esfria, aí você consegue raciocinar. Tomado pela raiva, você não raciocina bem. Você acaba entornando o caldo e depois se arrependendo amargamente por aquilo que fez no momento da raiva. Qual é a função da raiva? Serve como mecanismo de defesa, ajudando a enfrentar situações adversas. Agora, o ódio não. Qual é a definição do ódio? O ódio é uma emoção intensa e duradoura que envolve sentimentos de aversão profunda e repulsa em relação a uma pessoa, um grupo ou mesmo a uma ideia. Veja a diferença da raiva para o ódio. O ódio é uma emoção duradoura e algumas vezes absolutamente injustificável. A homofobia, por exemplo, é ódio. A transfobia é ódio. A misoginia é ódio contra as mulheres. A xenofobia é ódio. Aliás, você já parou para ouvir o que o Trump estava discursando na hora em que ele sofreu o tal atentado? Pare para ouvir. Procure o discurso dele na íntegra, um que contém a legenda, caso você não fale inglês, e observe. Ódio contra imigrantes, como se os imigrantes fossem responsáveis por tudo de ruim que acontece naquele país. Eu vivi naquele país há alguns anos, eu sei o quanto os imigrantes sofrem. Não só nos Estados Unidos, como na Europa. Xenofobia, ódio contra o estrangeiro. Você semeia ódio, eventualmente você vai colher ódio. Nós não precisamos mais de discursos odiosos, que infelizmente hoje são encontrados nos púlpitos, travestidos de piedade, de discurso religioso, mas não passa de ódio gratuito. Qual é a intensidade do ódio? Muito forte e muitas vezes implacável. Qual é a duração do ódio? Pode persistir por um longo período, até anos ou décadas. A raiva é momentânea. Respostas do ódio pode levar a atitudes e comportamentos hostis e violentos. Qual a função do ódio? Muitas vezes é irracional e pode ser alimentado por preconceitos, experiências traumáticas ou influências culturais. Voltando a falar da raiva, vamos deixar o ódio de lado? Com ódio a gente não quer conversa, mas com a raiva a gente tem que saber como lidar. Em Efésios capítulo 4, no verso 26, o apóstolo São Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Não